Muito bem. Então, a sessão está sendo gravada. Primeiro, eu queria ouvir de vocês, se vocês conseguiram, né, ver o vídeo que foi disponibilizado lá no módulo 10, que falava sobre a atividade final. E aqueles que viram, se tem dúvidas, mesmo aqueles que não viram, né, dúvidas sobre a atividade final. Primeiro isso. Alguém quer falar, perguntar? A minha pergunta... Posso, professora? Isso, você, depois a Cristina, que levantou a mão. Fala, Jeremias. A minha pergunta é sobre se a gente vai ter que fazer... Eu não vi o vídeo, tá? Se a gente vai ter que fazer uma prática em sala de aula e apresentar, enviar os resultados, fazer análise, essas coisas todas. Então, Jeremias, não. A ideia é um plano, né? Um plano de atividade educativa. Então, lá no vídeo vocês vão ver, né, as instruções para preenchimento deste plano. Então, quem estiver vendo pequenininho, gente, tem uma setinha dupla no canto direito da tela que dá para vocês ampliarem a visualização aí da imagem, tá? Da minha tela aqui compartilhada. Então, eu disponibilizei um arquivo para vocês lá no Moodle, que deve ser preenchido com as informações desse plano de atividade. Então, há uns módulos atrás, eu pedi para vocês pensarem no tema, né, que vocês gostariam de trabalhar na atividade de ciência cidadã na escola de vocês. Agora, a ideia é, com base nesses projetos de ciência cidadã que foram apresentados, com base nos materiais de apoio que foram apresentados, vocês pensarem em uma proposta de ciência cidadã escolar para o contexto de vocês e com o tema que vocês desejarem. A ideia é que seja uma atividade autoral, né? Então, assim, vocês podem usar um dos protocolos que foi apresentado no curso sem problema nenhum, né? Mas se não quiserem, né, usar os protocolos que nós apresentamos, vocês podem pensar num protocolo autoral, né, numa proposta de atividade educativa autoral contendo ciência cidadã, mas é obrigatório que contenha, né, ciência cidadã e siga, né, os princípios que a gente comentou no curso da ciência cidadã. Então, o plano é esse arquivo, né? Vocês vão baixar lá do Moodle, preencher e submeter como tarefa lá no Moodle. Tem lá o prazo até o final, né? Do módulo 10 para vocês preencherem. Então, a ideia é vocês colocarem seu nome como autores, né? Falarem sobre o tema, a duração, né, dessa atividade, se vai durar uma aula, se vai durar um bimestre, um ano, enfim, a duração. Para qual série ou ano vocês pensam, né, realizar essa atividade, falar um pouco sobre a importância, né, de se trabalhar o tema. Então, esse arquivo que vocês vão baixar tá cheio de comentários meus, falando o que eu espero em cada item, né? Então, a ideia é que vocês limpem esses comentários, né, e preencham o arquivo. Então, aqui, né, o tempo, em horas-aula, aulas, um texto introdutório sobre o tema, né, que vocês escolheram, por que é importante trabalhar esse tema na série que vocês pensaram, né, quais são os aspectos desse tema que vocês desejam trabalhar. Depois, né, escrever os objetivos, né, de aprendizagem que vocês pretendem atingir com a atividade. E aí eu coloquei aqui, né, a tabelinha com verbos da taxonomia de Bloom para vocês poderem usar como objetivos de aprendizagem. Então, aqui, a escrita, né, dos objetivos de aprendizagem, sempre pensando nos estudantes como centro do processo, né? Então, ao final da atividade ou da proposta, a estudante deverá ser capaz de fazer alguma coisa, né? Então, não é o seu objetivo de ensino, mas o que você quer que os estudantes aprendam, né? Então, a escrita sempre com o estudante no centro do processo. Então, usando esses verbos, né, da taxonomia, vocês podem pensar em coisas mais simples, como reconhecer alguma coisa, identificar alguma coisa, até habilidades um pouquinho mais complexas, como,
prototipar alguma coisa, produzir alguma coisa, né? Então, vocês podem usar qualquer um desses verbos, mas é muito importante, eu estou vendo as mãozinhas levantadas, já vou abrir para vocês, tá? É muito importante que para cada objetivo de aprendizagem que vocês proponham aqui, haja alguma forma de medir, né, se essas aprendizagens foram atingidas, né? E aí a ideia é que depois vocês pensem em processos de avaliação para medir, né, se essas aprendizagens foram ou não atingidas. Também, né, conforme a gente falou na aula, né, de aprendizagens em ciência cidadã, então tem uma coisa ampla, que são aprendizagens gerais, né, que vocês trabalham normalmente nas aulas, né, mas a gente falou de aprendizagens que podem ser proporcionadas por processos de ciência cidadã na aula, lá no módulo sobre isso, né. Então, a ideia é que vocês pensem em quais indicadores de aprendizagem em ciência cidadã vocês vão trabalhar, né, aí na atividade de vocês. E depois é a descrição propriamente dita da mediação didática que vocês pretendem, né? A ideia é separar essa mediação por aulas ou por etapas, né? Aí a depender da proposta que vocês vão pensar. Então, estratégias e instrumentos de avaliação, muito importante, né? Então, para cada objetivo de aprendizagem, pensar qual vai ser o instrumento de avaliação que você vai usar, se vai ser uma prova, uma atividade, a produção de um vídeo, a apresentação de um seminário, organização de uma feira, enfim, é o que vocês desejarem. E se vocês usarem alguma referência, né, para ali na introdução, né, do plano, que vocês citem aqui, né, a referência completa para que outras pessoas possam acessar. Bom, em resumo, é isso, é um plano. Ele não precisa ser aplicado, né? Não vai dar tempo, a gente não quer atrapalhar nenhuma, né? Um planejamento de vocês aí que vocês já têm, né? A ideia aqui é vocês pensarem nisso e, quiçá, num futuro próximo, espero, né? Vocês apliquem essa atividade, né? Então, a ideia é vocês mandarem para a gente vai dar um feedback para vocês, né? Conversar com vocês sobre esse plano. E aí, no futuro, quem sabe isso vire mesmo uma atividade que vocês apliquem, tá bom? Deixa eu ver as mãos levantadas aqui. Tem a Cristina. Fala, Cristina. E boa noite. Natália, muito obrigada por você ter passado aí o documento, porque realmente não consegui olhar antes dessa reunião. Mas a minha dúvida é que, com base em tudo que a gente veio vendo e também das aulas práticas, a gente sempre tinha a ciência cidadã voltada para um experimento, né, uma vivência mais física, vamos dizer assim. E aí eu queria saber se seria possível, se é permitido, né, algo mais dentro de uma pesquisa teórica, por exemplo, de uma investigação mais teórica. Busca de dados, ajudar a buscar dados na internet, em um banco de dados específico, por exemplo, análise de um dado de um banco disponível, por exemplo, nesse sentido. Tá. Como a gente viu, né, o envolvimento dos estudantes nas etapas do processo científico pode ocorrer de diferentes formas, mas é importante que, né, a atividade não seja uma simulação de ciência. Se for análise de algum dado, que seja dado de um banco de dados científico real, né, ou de uma plataforma de ciência cidadã, ou de um banco de dados científico, né, e que alguma análise seja feita em cima desses dados. Na aula de princípios da ciência cidadã e de exemplos de projetos de ciência cidadã, eu mencionei algumas plataformas, né, que vocês podem acessar, que contêm projetos de ciência cidadã nos quais os estudantes podem participar. Por exemplo, o próprio Anecdata, né, que vocês usaram na aula prática, né, Cristina? O iNaturalist, o Zooniverse, né, que é uma plataforma de ciência cidadã. Então, na aula a gente mencionou essas plataformas. Então, pode ser, né, dentro aqui do plano, né, da proposta de vocês, que os alunos participem de um projeto de ciência cidadã já existente, né? Por exemplo, nessa plataforma Zooniverse tem vários projetos ali cadastrados e a participação é online, né? Então, o aluno vai ter que ter lá
acesso a um computador, né, com internet, para poder participar desse projeto. Então, sim, é possível, mas é muito importante que, se for, atividade de pesquisa de alguma coisa lá no Google Acadêmico, não, né, porque isso daí não é ciência cidadã, é pesquisa, né, científica, pesquisa bibliográfica, né, não é isso que a gente entende como ciência cidadã. A ideia da ciência cidadã é geração de conhecimentos genuínos, conhecimentos novos, né? Então, ou participar de um projeto de ciência cidadã existente, ou coletar mesmo dados, né? Produzir essas informações por meio aí de um projeto, por exemplo, que você crie, né, Cristina? A gente falou que há a possibilidade de vocês, professores, criarem, né, seus próprios projetos dentro dessas plataformas também, tá bom? Certo, obrigada. Beleza. Alguém mais? Dúvidas? Comentários? Por que a gente pede esse plano, né? Existem algumas características, né, da ciência cidadã que se diferenciam do ensino de ciências tradicional. A proposta desse curso é justamente apresentar isso para vocês, né? A ciência cidadã como uma possibilidade para o ensino de ciências diferenciado, né, do que tradicionalmente se faz nas escolas, né? Então, a ideia é que não seja uma atividade meramente teórica, não que essas atividades não sejam importantes, mas não é a proposta aqui desse curso, esse tipo de atividade, tá bom? Isso, Jonas, ó, por exemplo, o Jonas colocou aqui no chat um link para um projeto dentro dessa plataforma que eu mencionei, que é o Zooniverse, né? O Zooniverse é uma plataforma de ciência cidadã. Lá dentro tem vários projetos. E alguns projetos são, por exemplo, como esse que o Jonas mencionou aqui, que os cientistas cidadãos, né, os participantes do projeto, auxiliam na transcrição de documentos, manuscritos antigos, né? Então, esse é um exemplo de projeto de ciência cidadã dentro da área de humanidades, né? Então, das linguagens, né? Então, tem lá as áreas de conhecimento, química, física, biologia, a astronomia, tem várias áreas de conhecimento, você seleciona ali qual a área que você deseja, né? Encontrar um projeto, encontra um projeto ali, você pode contribuir com esse projeto. Então, isso é legal, Jonas, é por aí. Pode ser, então, algo deste tipo, né? Ou, por exemplo, lá no iNatura, eles pegar os dados de um projeto, baixar os dados, verificar, analisar esses dados, né? E compartilhar os resultados dessa análise. Enfim, pode ser qualquer coisa deste tipo. Muito bem. Então, um monte de gente digitando. Quem quiser, gente, abrir o microfone e perguntar, fica à vontade. Então, Cristina, acho que tem uma coisa importante, né, que é a questão, uma característica da ciência cidadã é a parceria, né, dos interessados em fazer ciência com os cientistas, né. Então, seria muito importante, por exemplo, nessa sua proposta, né, se uma questão de aproximar, né, os estudantes de dados científicos produzidos, né, pela CETESB, de repente haver uma etapa nessa sua proposta de conversa com, né, pessoas, funcionários aí da CETESB, para que os alunos possam compreender, por exemplo, como esses dados são produzidos, né, para que esses dados são produzidos, né? Então, acho que mais do que meramente trabalhar os dados, acho que também é compreender o processo, né, científico de uma maneira mais ampla. Então, acho que é bem legal, mas lembrando, né, que para ocorrer a ciência cidadã, essa parceria com os cientistas é bem importante, né? E esses dados, então, serem de alguma forma úteis, né, para a ciência. Então, fazer uma análise de dados e guardar isso na escola não é muito a ideia da ciência cidadã. Né? A ideia é que os cientistas cidadãos contribuam para, né, a geração de informações científicas. Então,
é isso, pensa em algo que possa, de fato, constituir uma parceria, né? Beleza. Daniela está digitando. Alguém mais quer falar alguma coisa enquanto a Daniela digita? Tá, Daniela. Então, de novo, né? Acho que é legal a questão da produção de dados, mas aí pensando nos princípios da ciência cidadã, sempre pensar num protocolo de coleta, né, de dados que seja rigoroso o suficiente, né, para a faixa etária, de acordo, né, com as habilidades dessa faixa etária que você está pretendendo. E muito importante é que a ciência cidadã faz parte de um movimento, né, que é da ciência aberta. Então, se vão ser gerados dados, né, onde esses dados vão ser disponibilizados, né? Muito importante o compartilhamento desses dados. Porque senão, né, gente, a gente está trabalhando um processo de educação ambiental, no caso aí, né, de economia de água, e não atendendo aos princípios da ciência cidadã. Então, o que a gente quer aqui é um passo além, né? Esse passo é justamente pensar nesses princípios da ciência cidadã, pensar em parcerias, né, com cientistas, pensar em disponibilização de dados, né, de maneira aberta. Então, por exemplo, Daniela, você pode pensar em criar algum site, né, algum perfil numa rede social, alguma coisa para divulgar, né, essas informações, compartilhar essas informações com outras pessoas interessadas, né? Então, porque a ideia é que os dados que são produzidos pelos cientistas cidadãos, né, no caso serão os estudantes, que eles sejam úteis para outras pessoas poderem utilizar, né, poder até, de repente, tomar alguma decisão em cima dessas informações, né? Tanto cientistas quanto tomadores de decisão, né? Por exemplo, aí gestores escolares, né? Enfim. Então, pensem só nessas questões, tá, gente? Alguns princípios aí da ciência cidadã. Então, traz um cientista para conversar com as crianças, para falar um pouquinho sobre a questão, né, da água, do que é, da onde vem a água, por que é importante fechar a torneira, né, para ampliar um pouco, né, essa visão sobre a questão socioambiental, mas não só a questão da parceria com o cientista, né, mas também esses dados, como eles serão produzidos, né, e como eles serão divulgados. Tudo bem? Lembrando aqui que é tudo um plano, né, gente? Vocês vão pensar em como viabilizar isso, né? Não é fácil fazer ciência cidadã na escola, justamente por causa desses vários princípios, né, que regem a ciência cidadã e que tornam uma atividade como sendo ciência cidadã, né? Para a gente diferenciar a ciência cidadã escolar do ensino de ciências tradicional, né, ou de um ensino por investigação, ou de atividades de educação ambiental tradicionais também. Não estou aqui falando que elas são menos, né, importantes que a ciência cidadã, não tem nada a ver com isso. Acho todas elas super importantes, mas aqui no curso a proposta é trabalhar a ciência cidadã, tá bom? Também. Bom, vocês podem ir pensando em outras dúvidas em relação à atividade final. A gente ainda não chegou, né, no tempo do módulo final. Eu abri esse módulo antes, justamente para vocês irem se preparando, né, podendo tirar essas dúvidas para poder preparar a atividade quando o módulo de fato estiver aberto, que seria a partir de amanhã, né, até daqui a 2 semanas. Mas vocês ainda estão no módulo 8, né, que é o módulo aí que tem 3 protocolos, né, de ciência cidadã. Um deles
que é o da Larissa, né, voltado aí para o monitoramento dos costões rochosos, então é uma coisa um pouco fora da realidade de muitos, né, que estão em ambientes distantes da costa, né, mas que eu resolvi trazer porque é uma possibilidade de se trabalhar aí a educação oceânica, né, a cultura oceânica escolar. Então, tem este protocolo que vai se restringir a atividades teóricas lá no Moodle, né? E tem os protocolos do João e da Juliana, né? Do João Lacerda e da Juliana França, que vão terminar aí amanhã, né? E a gente vai ter a atividade presencial lá no Parque do Carmo no sábado, né? Às 9 horas. Espero que com pouca chuva, mas a gente vai estar com friozinho aí, né? Friozinho e talvez um pouquinho de chuva. Então, né, a ideia é que essa atividade do sábado ela vai ser aberta para todos que quiserem, né, participar, tanto do grupo híbrido quanto do grupo que é só online, né? Então, quem tiver a possibilidade de ir, vá, né? Então, o João vai vir lá do Espírito Santo, a Juliana França vai vir lá de Minas Gerais, a gente vai ter o gestor, né, da APA do Carmo, né, que é o Gustavo, lá presente também, né, acompanhando a gente, mostrando para a gente a área do parque, e falando também, né, dos projetos que ele desenvolve lá no parque. Ele tem até um projeto com abelhas, né, que é o Vem Abelhar, e ele promove, né, ações periódicas de ciência cidadã lá no parque, né, então vai ser uma atividade bem bacana para vocês participarem, então não percam, né, mesmo que esteja frio, um pouquinho chuvoso, aproveitem, né, a oportunidade de conversar com essas pessoas que vão vir aí para conversar, né, sobre esses protocolos. Então, se vocês tiverem também dúvidas sobre essa atividade, a ideia é que a gente se encontre às 9 horas da manhã no estacionamento do parque. Eu coloquei a localização para vocês lá no Moodle, no módulo 9. A gente se encontre lá e aí a gente parta, né, para uma trilha ali para poder aplicar o protocolo da Juliana, né, fazer uma simulação do protocolo da Juliana e uma simulação do protocolo do João. Como o horário, né, vai ser durante a manhã, a gente muito provavelmente não vai conseguir escutar, né, os anfíbios vocalizando, e aí o João vai preparar lá toda uma atividade para trabalhar com vocês essa questão da vocalização dos anfíbios, né? Então, basicamente isso, a ideia é a gente ficar lá durante a manhã e pegar o início da tarde, né? Até umas 1 e pouquinho, 2 horas no máximo, eu espero, tá? Porque o Gustavo, que é o gestor lá do parque, é uma pessoa bem empolgada, então é capaz dele levar a gente para várias trilhas lá e para mostrar o parque. A gente pode se estender um pouquinho mais do que isso, mas não muito. E aí, então, a ideia é levar alguma comida, né? Levar água e ir lá com as roupas apropriadas para fazer uma caminhada uma trilha simples, né? Fácil, mas na mata, né? E levar uma mudinha de roupa, né? Porque pode chover e vocês podem se molhar. Então, essas são as instruções para a atividade de sábado. Não sei se o João quer comentar alguma coisa, alguma sugestão, dica. Não, é isso aí, estou contemplado. E para quem trabalha com sapo, chuva não é problema, então... É bom, né? Acho que até aumenta a chance da gente encontrar alguma coisa, assim, né? Vamos ver. Ótimo, vamos ver. É que vai estar frio também, né? Não sei se os Aí diminui. sapinhos vão estar tímidos. Tá, chuva e calor. Então, vamos ver. Espero que a gente encontre alguma coisa. Muito bom. Enquanto eu estava falando, a Débora mencionou aqui que ela vai usar o projeto de biodiversidade. Legal. Sim, Débora. Lembrando lá, né, da proposta, veja lá, retome lá o protocolo da Janaína, né, com a biodiversidade no jardim da escola, alguns elementos que ela utilizou ali na proposta que caracterizam a proposta como sendo de ciência cidadã, tá? Então, lembra de rever, né, as aulas da Janaína para você contemplar esses princípios, né, da ciência cidadã. Tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa ou sobre a atividade ou sobre a
prática do sábado? Muito quietinhos. Não? Tudo ok? Tudo esclarecido? Temos pessoas digitando. Professora, enquanto isso, eu queria te perguntar onde que você vai disponibilizar a gravação para eu informar os alunos, porque já tem aluno perguntando no grupo do WhatsApp. Tá perguntando no grupo do WhatsApp e não tá aqui, né? Não, eu vou... demora algumas horas para o Conferência Web processar, né, essa gravação, e aí, assim que acontecer, eu coloco o link lá no Moodle, tá bom? Vai ficar lá no Moodle junto do... Eu acho que eu vou colocar no módulo 9, para ficar fácil das pessoas encontrarem, tá bom? Yeah. Tá bom, professora, obrigada. Soraya tá digitando. Não sei se a Soraya desistiu de digitar, mas ela estava digitando e não apareceu nada aqui. Ah, apareceu. Soraya, aquela questão da autorização que a gente mencionou nas aulas foi porque a gente utilizou os dados dos questionários para pesquisa, né? No caso, era a pesquisa de mestrado da Janaína, né? A Jussara também usou, o Gustavo também, né? Então, vocês, como professores, né, quando usam questionários para fins de avaliação da atividade, né, vocês não vão usar para pesquisa, aí vocês não precisam fazer toda aquela burocracia de termo de consentimento, né, para os dados para pesquisa, tá? Então, é bem importante essa sua pergunta, porque o que eles apresentaram lá foi um processo que era na escola, mas que estava vinculado aos projetos de pesquisa de mestrado deles, né? Então, quando a gente vai publicar num artigo científico, por exemplo, a gente precisa ter as autorizações, né, para poder divulgar esses resultados de pesquisa, tá? Então, no caso de vocês, não, é uma atividade, né, como vocês fazem prova, fazem avaliação, né, de apresentações dos alunos na escola normalmente, não precisa ter os termos, né, os TCLEs, que são os termos de consentimento livre e esclarecido, tá bom? Legal. Não sei se eu entendi sua pergunta, Débora. Todas as atividades que a gente está promovendo aos sábados são as simulações dos protocolos que foram apresentados ao longo do curso, né? E a gente tem, né, uma intenção com todos os protocolos, então, tanto da Juliana quanto do João, foram produzidos materiais para a realização dessas atividades com escolas, né? Inclusive, a gente tem que disponibilizar, né, João, o seu livro lá no Moodle, que ainda não estava disponibilizado o link, que ele foi publicado essa semana oficialmente, né? Então, assim, a ideia é que vocês, indo lá na atividade prática, vocês vivenciem o protocolo, entendam como ele funciona e possam pensar em como aplicar esses protocolos na escola de vocês, né? Então, é essa a intenção. Todos os protocolos do curso que foram, né, apresentados no curso, eles têm uma relação
uma possibilidade de aplicação no ambiente escolar. Então, de repente, você se apaixona lá pelo protocolo do João, você vai entrar em contato com o João, vai conversar com o João, vai falar, eu quero aplicar esse protocolo, quero enviar os dados para o projeto Cantorias de Quintal, como é que eu faço, né? Então, você já faz uma parceria da sua escola lá com o João para mandar os dados para ele, entendeu? Então, é bem essa a ideia. E, sim, se você quiser pensar, né, que os seus estudantes, para realizar o protocolo de ciência cidadã, eles vão precisar ir ao parque, por exemplo, né, para coletar dados, sim, você pode pensar nessa proposta, né, de saída de campo para a realização de uma atividade de ciência cidadã. Tanto as que a gente simulou lá na UFABC, quanto as que a gente vai simular sábado, vocês podem pensar, né, em realizar com seus estudantes, fazer uma saída a campo, uma ida ao parque, uma ida a uma área verde próxima da escola, ou mesmo, né, no próprio jardim da escola, enfim, né, podem sim pensar em saídas de campo. Carlos levantou a mão. Legal, Débora. Espero você sábado lá, então, hein, Débora? Carlos, pode falar. Ou digitar. Pode, Jonas. Só vou esperar o Carlos aqui. Não sei se o Carlos está com o microfone. Carlos. Pode falar, Carlos. Carlos, quando acontece isso, normalmente você tem que sair e entrar de novo. Aí funciona o microfone. Não sei por que acontece isso aqui no Conferência Web, mas acontece, tá? Várias vezes. Não sai e entra de novo para gente te escutar. Ou digita aqui no chat. Tá. Jonas, quer falar então enquanto o Carlos tenta se arrumar aí? É legal vocês perguntarem sobre as suas ideias, porque vocês podem, de alguma forma, inspirar outras pessoas aí que estão pensando, de repente, parecido com vocês. Uau! Se essa atividade deveria ser aplicada ou não? Não. Eu posso arriscar criar uma atividade mais autoral? Sim, pode. Tinha em mente o levantamento de quantas ou quais colônias de abelhas, nativas ou não, existem no bosque municipal. Plotando esse dado no mapa do bosque. Legal. Legal. Então, sim, está dentro de uma proposta, né, bem interessante de geração, né, de dados inéditos numa área, né, próxima aí à escola, bem legal. Só pensa, então, aonde você vai disponibilizar esses dados, né, que plataforma que vai ser e, de repente, ter uma parceria com alguém que trabalha com abelhas, né, então, contactar aí um especialista em abelhas para pensar aí nesses métodos, né, que seriam interessantes para fazer esse levantamento de uma maneira organizada, né, enfim, mas muito legal, Jonas, eu já estou gostando aí da sua ideia, maravilha, só conversar de repente lá com a Sheina, né, falar um pouquinho lá com ela sobre as abelhas, mas bem legal. E de repente, né, com esse levantamento, até vocês pensarem em aplicação daqueles protocolos que a Sheina apresentou, né, para algumas dessas colônias, né, então fazer um monitoramento mais de perto com algumas dessas colônias de abelhas, principalmente as nativas, né, então, bem interessante, bacana. Alguém mais quer comentar sobre a sua própria ideia? Gislaine está digitando. Tô gostando de vocês hoje, hein? Você voltou, Gislaine. Tá. O Carlos também voltou. Acho que agora eu estou te escutando, Carlos. Tem um cachorro aí no fundo. Tem um cachorro lá na frente. Pessoal, boa noite. Desculpa, viu? Então, por exemplo, eu quero fazer uma parceria com o João. Então, eu tenho que entrar em contato com o João, tá? É isso, né? Essa é a ideia, né? De você ter uma parceria com... Né, você quer fazer o protocolo do Cantoria de Quintal. Isso. Vou conversar lá com o João. Eu tenho uma escola que fica aqui em Serra Negra, que fica bem ali a escola fica bem no meio da mata, sabe? E aí eu queria... Bom, então tem que pegar seu e-mail, né, João? Para mim falar com você, né? Da forma que você quiser, cara. Até sinal de fumaça a gente responde daqui, ainda mais depois dessa descrição sua aí. Então,
Eu estou no grupo com vocês também, ali tem meu contato de WhatsApp. Se você quiser ir por ali, pegar meu número também, pode ficar à vontade para fazer contato por WhatsApp, tá? Eu acho melhor, porque assim fica mais fácil para a gente conversar. Tem uma escola que fica na cidade de Serra Negra, aqui em São Paulo, e ela fica bem lá no meio, ela está inserida no meio da mata, sabe? Poxa, vamos falar assim de uma forma geral. Até depois eu passo umas fotos para você, e a gente até fez um trabalho com ela numa feira de ciências que acontece aí em São Paulo aí. Só que assim, teve mudança de governo, tudo. Essa escola até ela foi classificada em terceiro lugar lá nesse projeto da FECESP, né? E eles fizeram, a ideia minha foi um trabalho com eles, porque assim, os passarinhos iam na escola lá e chamava a atenção dos alunos, né? Aí surgiu a ideia de fazer um comedouro, e nisso, assim, eles levarem comida no comedouro, mas assim, saber a quantidade que eles comem por dia, por semana, por mês, né? E a ideia foi dessa forma. Então, aí depois eu vou tentar pegar seu WhatsApp, então, ver se a gente consegue fazer alguma coisa lá relacionado, tá, aos anfíbios, aí, de uma forma geral aí. Pô, tá? Pode contar comigo, cara. O que precisar aí. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Eu vou ficar muito feliz. Poxa, igualmente, sem dúvida. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado, viu? Obrigado. Maravilha, Carlos. Essa é a ideia mesmo, assim. Nossa, que fantástico. Ainda ter uma escola, né? Uma área... É que, na verdade, é uma coisa assim, eu procuro sempre procurar as ideias assim, onde a escola está inserida, sabe? Então, assim, a escola já está inserida lá e eles, assim, desperta a atenção deles. Eles estão assistindo aula, os passarinhos vai lá, eles falam, mas que passarinho que é esse? Que barulho que é esse? Então, assim, tudo... Quando eu estava ouvindo as aulas suas, né, que estou um pouquinho atrasado, preciso terminar, e eu gostei dessa ideia, sabe? Então, me chamou muita atenção, tá? Eu vi que a gente tem que, né? Então, assim, eu queria trocar uma ideia, lógico, eu tenho um monte de dúvida, né? Mas eu fiquei pensando nisso. Apesar que é uma escola do 1º ao 5º ano, mas a gente dá para a gente pegar os alunos do 5º, né? Do 5º ano mesmo, do 4º e do 5º ano, para dar uma sequência nesses projetos. Bom, olha, precisar de mais material, alguma coisa, qualquer coisa que tiver ao meu alcance, só falar que vai ser um prazer, cara. Aí eu consigo disponibilizar o que a escola fez, sabe, para você. Só que, assim, faltou ainda, quando a gente assiste às aulas, né, do Projeto Cidadão, a gente vê que faltou mais protocolo. Acho que é isso que eu posso falar. Não sei se eu estou falando de uma forma mais simplificada. Bom, mas tudo bem. Então tá bom. Se eu conseguir pegar o seu WhatsApp aqui pelo contato e falar com você, fica mais fácil. Tem hora que a gente assim, apanha nessas plataformas. Não, é legal, Carlos. Eu acho que a ideia é essa mesma, né? Então, assim, eu fico até com vergonha de ficar falando sempre nos grupos. Eu não consigo essa habilidade ainda de ficar escrevendo lá nos fóruns, eu não tenho muito. Eu tenho sabe assim, ainda não estou acostumado. Né? Então, até eu falei, eu vou parar hoje de ficar com vergonha, eu vou falar como você apareceu aí também, aí, e vou falar, né? Certíssimo, Carlos. Essa é a então, ideia tá bom. mesmo. Obrigado, pessoal. Obrigado. Maravilha. Acho que essa ideia para todo mundo, né? A ciência cidadã é algo que é novo, não só para as escolas, né? Algo que está ainda aqui no Brasil relativamente, né, novo em relação a outros países. Então, essa a ideia mesmo, é trocar as ideias. O João já tem algumas experiências em escola, né? A gente fez também lá esse curso, né, parecido com esse curso lá no Espírito Santo. Então, acho que é um aprendizado também para a gente, né? A gente vai vendo que cada escola tem uma característica, cada turma, cada professor tem um jeito de trabalhar, né? Mas isso que você falou, né, Carlos, é bem importante, a questão de padronização da coleta de dados, né, dos protocolos serem pensados de acordo com a faixa etária, que várias escolas apliquem os mesmos protocolos, para também não ficar inventando projetos novos, né? É legal inventar projetos quando não existe nenhum, né, disponível para se trabalhar um tema, mas também se já existem protocolos de ciência cidadã para um determinado tema que se pensa em trabalhar, procure utilizar protocolos já existentes, que já foram pensados por pessoas para, né, uso na escola, né? Então, como é o caso aqui do João, da Juliana, né? A gente pensa
em como que as crianças podem executar, né, esses protocolos, né, que não seja algo que seja muito difícil de fazer, enfim. Mas é esse bate-bola mesmo, conversar com o João, pensar em adequação para a sua faixa etária, né, para a sua escola, para o contexto onde vocês estão, tá bom? Sim, Gisela, está sendo gravada e vai estar disponível o link para o vídeo lá no módulo 9 do Moodle, tá bom? Depois, quando ela estiver disponível, eu mando o recado para vocês. Maravilha. Pronto. Então, vou... Oi. Natália, enquanto eu estava ouvindo tudo aí, eu estava reformulando as minhas ideias, colocando, porque quando eu falei realmente analisar dados da CETESB ficou muito vago, mas a ideia era fazer eles pensarem como eu sei se eu estou respirando um ar saudável. Então, a CETESB sempre está fornecendo dados de qualidade do ar e como que isso é determinado a qualidade do ar. Então, fazer eles entenderem isso, aprenderem a enxergar isso, como que se chega, como que analisa os dados, quais são os poluentes considerados os piores dentro daqueles critérios. Aí dá para trabalhar também reações químicas, dá para fazer as palestras, né, com os pesquisadores da CETESB, e às vezes até ver se dá para visitar uma estação, porque tem estação móvel, né? Então, daria para abranger essa parte, e também até eles começarem uma brincadeirinha de buscar. Por onde eu estou passando, tem uma estação da CETESB, por exemplo? Porque a CETESB tem espalhado mini estações, mini pontos de análise de qualidade do ar, para alguns poluentes, que ninguém nunca viu, nunca notou que aquilo ali está fazendo uma análise da qualidade do ar. Então, seria, tipo, nesse sentido, não só ver o dado lá e coisa, mas essa coisa mais abrangente que dá para falar de um monte de coisa. Inclusive, como que eu vou mitigar emissões, né? Então, o negócio é enorme, né? Então, assim, só para... As ideias são muitas, mas pelo menos só para ficar, assim, mais especificado, que não é tão limitado. Peguei o dado, olhei, tá isso, sabe? Não, maravilha, Cristina. Acho que aí sim, é por aí, né? Acho que a ideia, você está pensando numa definição de ciência cidadã que envolve a análise, né, de dados existentes científicos, mas não só isso, essa compreensão que vai levar, muito possivelmente, a mudanças lá na frente de atitudes, né, incorporação de valores. Acho que é uma visão dentro do espectro de definição, né, de ciência cidadã, que é bem importante, que é essa questão da cidadania científica, né, de uma ciência democrática. Então, acho que perfeito, assim, e se você puder realmente fazer uma parceria com alguém lá da CETESB, a gente vai, né, ter um processo bem interessante, assim, né, mesmo de inclusão, né, desses alunos dentro de uma perspectiva mesmo, né, de científica. Acho que é bem bacana, assim, tô gostando dessa proposta, mas tô achando ela grande mesmo, cuidado. Não, aí tem que setorizar o que dá para fazer, é porque realmente dá para falar sobre muita coisa. Assim como você pode falar da poluição, você pode falar os efeitos que causam na saúde, você pode falar tanto o centro urbano quanto o centro rural, N diferenças, assim, o negócio é amplo, né? Mas eu vou tentar mesmo fazer uma linha mais setorizada, mais nichada. E quem sabe até pensar nesses sensores de baixo custo, fazer uma parceria com algum outro professor aí para pensar em eles produzirem alguma coisa para medir, né? Qualidade também é bem bacana, né? Pensar nessa cultura maker também faz parte da ciência cidadã, do movimento de ciência aberta, né? Deles produzirem sensores, enfim, prototiparem coisas também. Dá para ir por esse caminho aí, se você pensar numa proposta interdisciplinar com outros professores, fica bem bacana. Caroline levantou a mão. Cadê a Caroline? Caroline? Boa noite. Oi, boa noite. Então, eu estou aplicando o protocolo da Jussara, do desperdício alimentar nas escolas. Até já conversei com ela pelo WhatsApp, para pegar algumas dicas em relação ao protocolo. E assim, só queria falar que as crianças amaram. Na verdade, a gente está aplicando ainda, então toda segunda-feira
a gente faz um pouquinho do protocolo. Então, a gente finalizou essa semana as aulas teóricas, e eu fiz algumas adaptações, porque a minha turminha é uma turminha de terceiro ano do Fundamental, e assim, nossa, eles ficaram apaixonados em realizar a atividade. Eu deixei aberto para eles, para que eles pudessem, assim, fazer parte da maior parte possível, né? Nas aulas teóricas, eu pedi para que eles trouxessem para mim o que eles queriam saber a respeito do desperdício, sobre alimentação, pedi para que eles levantassem esses dados, pesquisas, reportagens, alguma foto que eles viram na revista e quisessem saber mais, assim. E, nossa, foi maravilhoso, assim, porque eles trouxeram recortes de revista, reportagens que falava de várias coisas. E na minha cabeça estava tudo preparado, assim, para falar, né, do homem em relação ao meio ambiente, da produção de alimento, né? Eu já tinha toda a aula preparada para fazer com eles, porque eu pensava assim que eles não fossem me dar uma devolutiva legal. Mas, nossa, eu até fiz mais de 4 aulas, que era ali nas etapas, né? Porque eles trouxeram muito material. Eu tirei bastante foto deles, porque eu fiquei assim, eu digo para eles, eu fiquei maravilhada com as coisas que eles produziram, assim, sabe? Por conta própria, assim, eu estava ali no meio só mediando toda a situação, conversando, e eles produziram, assim, sabe? E a gente marcou para terça-feira, porque a minha turminha é de manhã, nós marcamos uma reunião com a escola, né? A gente já conversou com a diretora, porque eles querem expor o que eles encontraram. Tanto dos dados que a gente conseguiu pesando os alimentos que eram desperdiçados na cozinha, os trabalhos que eles fizeram, vai ser tudo exposto na terça-feira de manhã para que a escola possa ver o que eles fizeram, né? Porque a gente não... No começo eu pensei só na minha turma, né? Não, vamos fazer com a nossa turminha do terceiro ano. Dele, não, professora, vamos fazer mais? Então, vamos fazer mais. Então, assim, eles se organizaram, fizeram a pesagem da alimentação que sobrava dividida por turmas. Então, a gente tem o dado do desperdício das turmas de pré até o 5º ano, assim. Nossa, muito, muito material. Até falei para a Jussara que assim que eu conseguir, que eu estou fazendo um diário, segunda-feira eu faço uma partezinha da aplicação do protocolo e escrevo tudo que eles produziram. E assim vou indo, sabe? Daí eu falei que eu vou disponibilizar vou mandar para ela ver, para ver se a gente consegue publicar o que eles fizeram, porque foi muita coisa, assim, eles levantaram hipóteses no decorrer do levantamento de dados, das aulas teóricas, que foi, assim, impressionante de ver, assim, hipóteses que eles levantaram e que eles conseguiram validar dentro da escola, se era possível, se não era possível. Nossa, muita coisa mesmo, assim, nossa, falei para ela que eu fiquei maravilhada em poder ter a oportunidade de conhecer o protocolo dela e fazer com os meus alunos, porque foi uma experiência incrível. Consegui com ele trabalhar o que eu trabalharia no decorrer do dia, né? Usando um livro, uma atividade qualquer da escola, né? Que a gente usa o material, mas com o protocolo foi além, porque você não trabalha só o que é pedido no currículo, foi trabalhado muito mais, né? Então, assim, nossa, foi uma experiência maravilhosa mesmo. Ah, nossa, obrigada aí pelo relato. A Jussara comentou comigo, né, que você estava conversando com ela. Com ela aconteceu algo parecido, assim, os estudantes queriam mais do que ela estava propondo ali, eles queriam fazer um movimento de palestras também, né, da escola para falar para as outras turmas, assim, eu acho que é bem legal isso na ciência cidadã, que a gente fala que é uma aprendizagem que pode acontecer, né, dependendo do protocolo, que é essa do ativismo, né, então, assim, os estudantes começam a advogar por aquele tema, né, em favor de algumas mudanças que devem ocorrer, enfim, né, é bem interessante ver esse tipo de coisa acontecendo, né, dentro da escola, assim. Então, muito legal, assim, o seu relato, fiquei aqui já bem feliz, porque o curso já trouxe alguns frutos, né, que a gente, de fato,
imagina, né, quando a gente fala dos protocolos. E é bem isso que você disse mesmo, né? Esses protocolos de ciência cidadã, eles fogem um pouquinho, né, daquela estrutura tradicional, né, de aulas, mas não fogem daquilo que se pretende com o currículo, né? Muitas vezes a gente consegue associar aos objetivos do currículo, mas é isso que você falou, vai um pouquinho além, né? Trabalha outras questões também, né? De quando a gente coloca os estudantes no centro do processo, né? Torna eles agentes mesmo ativos, né, nesse processo de aprendizagem. Então, isso é muito, nossa, maravilhoso o seu relato, assim, gostaria de ter visto isso acontecer lá junto com você. Eu tô vendo uma parceria, porque a nossa escola, ela não tem um refeitório onde as crianças possam, né, sentar separado, assim, bonitinho, para que não tenha aquela interferência de criança brincando, criança correndo, criança alimentando, então é tudo meio muito junto, assim. E aí eu conversei com um professor de uma outra escola municipal aqui de Paranaguá, para ver se ele consegue, junto comigo, fazer essa parceria dele aplicar o protocolo, né, na escola dele, que tem esse refeitório, né, que a criança possa, nesse momento, estar ali só para alimentação, para ver se muda alguma coisa em relação ao desperdício, porque as crianças relataram, assim, que observando a dinâmica da hora do lanche, onde eles se alimentam, que muitas vezes as crianças que desperdiçam a comida, elas deixam para poder brincar, porque ela vê o outro brincando e tem aquela ansiedade, então elas acreditam que muito desperdício vinha disso. Aí eu falei para eles, eu vou tentar ver essa parceria de uma escola que tem um refeitório para a nossa que não tem, para ver se muda alguma coisa, né, para levar esses dados para eles. E até conversei com a diretora que se realmente houver uma mudança e que isso for realmente validado entre essas duas escolas, para a gente ver se a gente consegue fazer um pedido formalmente e mostrar que existe uma diferença, que existe algo assim que a gente possa construir um artigo certinho, como eu posso a importância do ambiente para a criança, né? Naquele período para o desenvolvimento dela, para a alimentação dela, que não é só pensar no espaço, sala de aula, esses recursos, porque o refeitório é uma parte também que tem uma função dentro da escola, né? E eu acredito que o protocolo possa ajudar a gente a validar isso. Não, o refeitório faz parte desse processo, a criança precisa desse ambiente, faz parte do desenvolvimento, vai fazer parte da alimentação dela e pode auxiliar, né? É possível? Acho que é legal, a gente pode conversar um pouquinho, né, sobre isso, né, formas, né, de gerar evidências para tomada de decisão, né, acho que a ciência cidadã tem muito disso, e como fazer isso de uma forma que, de fato, convença, né, assim, que as evidências mostrem que vale a pena, né, uma mudança estrutural, por exemplo, na escola, né. É importante também a questão da divulgação, né, desses dados, para que esses dados estejam disponíveis abertamente, né, o princípio da ciência cidadã, para que também outros possam ver, né, e de repente entender e tomar decisões também com base nisso, né. Acho que isso é bem importante, assim, de se pensar. Mas muito bacana, assim, a gente pode, acho que eu falei da Jussara, da gente marcar um dia para a gente conversar, vai ser ótimo a gente trocar ideias. E eu acho que as ideias também inspiram aqui outras, né? Então, a gente está falando de um protocolo de desperdício de alimentos, mas a gente pode pensar em outros temas, como a Cristina mencionou, da poluição, né? A gente vai ver lá o protocolo de rios, às vezes tem algum rio perto da escola, todos esses dados, né, que são coletados podem gerar evidências que levem a uma mudança ali de atitude daquelas pessoas, daquela comunidade que está ali, né, no entorno. Então, acho que é isso, né, essa relação entre evidência e ação, né, isso é muito interessante na ciência cidadã, assim, da gente trabalhar, né, então, quando os estudantes se empolgam, quando eles querem mais, né, aí é que a gente consegue mesmo fazer alguma mudança, né, porque parte deles, né, e aí eles conseguem convencer muita gente, né, eu acho que é
É por aí, não basta só, né? O professor às vezes está sempre lá falando alguma coisa e ninguém está dando muita bola, mas quando parte ali, né, de um movimento, né, dos estudantes, eu acho que tem um potencial enorme, né, de fazer a diferença. Então, bacana. Obrigada pelo seu relato aí. A gente vai bater mais, né, conversar mais sobre isso. Muito bem. Alguém mais quer falar alguma coisa, gente? Estamos nos encaminhando para o fim do nosso encontro. Se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma questão, fale agora, né? Aproveite esse momento. Senão a gente vai encerrando. Não? Então, gente, muito, muito obrigada aí pela presença, né, de todos vocês que separaram essa hora da noite para conversar. Espero vocês, sinceramente, lá no sábado, né, para a gente poder conversar mais. E, né, os módulos estão disponíveis aí. Não fiquem com vergonha de escrever nos fóruns, né? Escreva, Carlos, por favor, né? Se quiser, escreva lá as dúvidas. É bastante importante essas trocas, né? De dúvidas, porque quando vocês colocam a dúvida, alguém pode ter tido a mesma dúvida, né? Eu acho que é legal a gente fazer esse tipo de troca, né? Mesmo que seja virtualmente lá no fórum do Moodle, tá bom? Então, obrigada, boa noite para vocês. Eu vou encerrar aqui a gravação e até sábado para quem puder. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Boa noite, hein? Até sábado.